Olá, comunidade do Projeto CBR, tudo bem com vocês? Hoje é dia 18/4, mais uma segunda-feira. Vamos começar bem a semana com o vídeo de notícias da automação comercial, o vídeo de notícias do ACBR. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque toda segunda tem um vídeo desse aí para você começar a semana bem informado, saber o que é importante, o que vai ser estratégico para a sua empresa de software, no segmento de automação comercial. Bom, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos para as notícias. Bom, essa aqui sempre tem, né? O SPED está sempre lançando uma versão nova do validador deles, né? Então, se você trabalha com o SPED, é importante manter o validador sempre atualizado, porque pode ser que ele esteja acusando um erro que você, na verdade, não tem, seja um erro dele, né? Aqui eu achei interessante que eles citam melhoras no desempenho, né? Então, sempre estão lançando versões novas, a gente publica aqui, fica atento também no site do SPED para saber se tem novas versões do validador deles. Vamos para a próxima. Aqui o Panda citou que, olha, teve um ajuste CINE-F 3 2022 que ele revoga outros acordos anteriores, né, que mudariam a tabela de CFOP, né? Então mudaria essa tabela aqui do CFOP. Esse anexo aqui ele vai entrar em vigor em 1/6/2022 e vai até 4/2023. Depois disso vai entrar o anexo 2A. Aqui no final você vai ter o link para a lei original, que está aberta aqui nessa janela, então tem aqui já todos os CFOPs desses anexos. Se você procurar por anexo 2 ou anexo 2A, você vai ter toda a tabela aqui embaixo dela, né? Com todas as coisas que entraram em vigor. Bom, o que eu achei interessante dessa notícia aqui do Panda, obrigado Panda, obrigado Juliana, obrigado a todos que colaboram com as notícias, né? Foi que ele revogou esse ajuste aqui anterior, tá vendo? Revogou integralmente ele, onde muitos CFOPs seriam extintos, né? Isso é muito ruim para a operação, né? Quando você extingue itens de uma tabela que já estavam sendo usados há um bom tempo, isso dá muito impacto na operação fiscal, né? Então acho que alguma alma mais inteligente lá falou, não vamos acabar com isso aqui dá uma confusão danada, acabar com deixe esses códigos aí, né? Estão em uso já, né? Se for o caso, a gente cria novos, né? Então, acho que foi bem isso que aconteceu. Então, aqui essa tabela vai entrar em vigor aqui, essa do anexo 2 em 1/6 e a outra 2/4. Então, já começa a analisar a tabela. Provavelmente você tem alguma tabela de regra fiscal aí dentro do seu software, baseado em CFOPs, né? Aqui, inclusive, ele cita o que é o CFOP, né? Para quem não entende, né? Por exemplo, cada dígito dentro do CFOP tem um significado, né? O primeiro dígito diz a respeito da operação, se entrada e saída e assim por diante, né? Então fica aqui um anexo mais definitivo, está o link ali para você ver a tabela inteira. Vamos para a próxima. Olha, essa aqui foi na verdade era uma atualização de um tópico que o usuário Encodata colocou num tópico que a gente estava falando sobre SNCM, né? Que seria um Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, seria uma nova forma aí da Anvisa controlar os medicamentos controlados, né? E o Senado aprovou agora, dia 12/4, uma bula digital. A bula digital ela vai se basear no QR Code 2D, né? no novo código de barras 2D que a GS1 está falando, a gente já vai falar um pouquinho mais para frente aqui. Então, como esse código já tem várias informações, ele já tem a questão de lote, validade nele, né? Não precisaria ter esse controle que o SNCM faria, seria algo redundante, geraria um retrabalho para as empresas farmacêuticas e de software fazer esses dois, tanto o código de barra e esse outro projeto, né? Então aqui, bem dizer, essa implementação do Senado está matando aqui o SNCM, né? Nasceu morto, bem dizer, né? Nem chegou a vigorar. E a rastreabilidade vai ser feita pelos códigos 2Ds, né? Tá? Então aqui está a lei na íntegra. Obrigado aí o Encodata que publicou isso e compartilhou com a gente. Eu movi aqui para a área de notícias. Se você tiver assuntos interessantes que sejam notícias para a comunidade do CBR, pode trazer para a gente que eu coloco aqui na área de notícias. Aqui que eu falava, olha, tá vendo? A FRAC ela está com curso de códigos bidimensionais, ou seja, códigos 2Ds. Quem controla os códigos EANS no Brasil é a GS1. E a própria GS1 está fazendo agora essa mudança, né, de códigos lineares para códigos 2Ds, né? Você pode ter várias informações neles, por exemplo, como links para o produto, né? A questão do lote, a validade, tudo isso vai estar dentro desse código de barra, né?
que vai ser então, em vez de você ter aquele código EAN no produto, você vai ter um código de barra que vai ser também gerido aí pela GS1, né? Provavelmente o começo dele vai ser sempre o mesmo, com as especificações do produto e alguma informação variável ali. Vamos para a próxima. Aqui, olha, a Juliana colocou esse ajuste CINE-F também, de 11/2022, número 11/2022, que define que após 180 dias que a nota fiscal for emitida, ela vai ser confirmada automaticamente. Ou seja, se você não fizer nada, o sujeito foi lá e emitiu uma nota fiscal contra você. Se você não der ciência, não dizer que essa nota não é sua, se você não manifestar essa nota de forma apropriada, em 180 dias o fisco vai entender que essa nota ocorreu a confirmação de operação automática. Eu vou até resgatar essa notícia antiga aqui, tá vendo que o Ítalo tinha feito? Ela citava um pouco isso, olha, ela dava prazos que você poderia fazer essas operações de manifestação, por exemplo, ciência de emissão, confirmação de operação, desconhecimento, né? Então, por exemplo, se alguém emitir uma nota contra você e você não reconhece essa nota, o que você tem que fazer é fazer uma manifestação alegando desconhecimento, ou operação não realizada, se a pessoa não entregou algo do gênero assim. Se você não fizer nada, agora a Cefaz vai entender que essa nota foi confirmada. Isso passa a valer a partir de 1/6, tá? Então isso aqui complementa essa nota anterior. Até coloquei no link aqui, coloquei tem o link tópico para essa notícia anterior, né? E essa notícia anterior também ela citava algumas obrigações, ou seja, alguns grupos de estabelecimentos, como distribuidores de combustíveis, álcool, né? Medicamentos, se não me engano também, cigarro, né? Eles eram obrigados a fazer a manifestação, ou seja, para eles não era opcional, eles tinham que realmente falar, olha, eu recebi, não recebi essa mercadoria. Então, porque o governo queria fazer o rastro, né? Fazer o rastro completo, se quem emitiu, de repente está tirando nota só para esquentar a caixa, né? Coisa do gênero, né? Então agora eles viram que essa obrigação aqui poderia gerar uma série de problemas, né? Às vezes o cara não tem um sistema ou acaba esquecendo, e aí, o que eles iam fazer com isso? Iam multar a empresa? Então eles resolveram mudar, passou 180 dias, ela vai ser automaticamente confirmada, né? Isso a partir de 1/6. Vamos para a próxima. NFC em Santa Catarina. Agora eles liberaram para a emissão de NFC também para postos de combustíveis. Lá eles já estavam, a NFC já é permitida em Santa Catarina há um bom tempo, mas os postos de combustíveis ficaram de fora da brincadeira, eles continuaram usando o ECF, né? O fisco de Santa Catarina sempre foi um defensor aí do PAF-ECF, porque eles alegavam que a arrecadação deles aumentou muito assim que eles adotaram o PAF-ECF, diminuiu deveras a sonegação. Então eles eram um defensor ferrenho do PAF-ECF. Eles só aderiram à NFCE criando um novo PAF-NFCE. Então está vendo aqui, eles dão algumas regras para que esses estabelecimentos agora eles possam aderir ao PAF-NFCE. O ECF tem que estar esgotado ou sofrer algum dano irreparável, né? Ou se você está abrindo um novo estabelecimento. Daí, nesses casos, você que é posto de gasolina pode adotar o PAF-NFCE e ficar livre do PAF-ECF, que é terrível, muito difícil, muito difícil de implementar, né? Inclusive, a Juliana cita aqui, olha, a gente tem um curso sobre PAF-NFCE. Inclusive, a gente também fala sobre o PAF-DAF, que vai ser o futuro de Santa Catarina, né? Um novo hardware fiscal. Tudo isso está nesse curso aqui, ó. Curso de PAF-NFCE em Santa Catarina. É um curso que o próprio CBR fez. Todo mundo que é CBR Pro já tem acesso a esse curso. Se você não é membro do CBR Pro, você pode adquirir esse curso isoladamente, né? Mas a gente procurou cobrir todos os aspectos, tanto técnicos até a parte burocrática, de como você faz para levar a sua aplicação em Santa Catarina. A gente, inclusive, fez todo o ritual. A gente entrou no site, registrou uma aplicação, pagou as guias, documentou tudo isso para, quando você for em Santa Catarina, você saber o que fazer. É um curso bem longo, tem várias aulas em que a gente discorre, inclusive uma espécie de live, né, que a gente delibera ali sobre as principais estratégias que você pode seguir. Não tem um único caminho que você pode seguir em Santa Catarina, mas ficou um material bem rico, bem interessante. Se você quer ir para Santa Catarina, a gente explica passo a passo aqui como você fazer. Também a parte técnica, os arquivos que você tem que criar, o offline, como que fica o offline lá em Santa Catarina, né? Então, se você já é membro do CBR Pro, você já tem esse curso, pode olhar lá, já é seu. Uma outra notícia que o Panda colocou aqui, na verdade isso aqui está na nossa base de conhecimentos. A gente teve muitas perguntas aqui falando
que o IBPT não mandou a tabela errada, esse IBPT, muita gente brava com o IBPT, né? Então, pensando nisso, a gente pensou em criar isso aqui na nossa base de conhecimentos, falando um pouco sobre essa lei da transparência, onde a Software House agora é obrigada a pôr no documento fiscal quanto aquele estabelecimento está pagando de imposto estadual, federal e municipal, né? Isso que era a lei da transparência. O IBPT foi o único órgão não governamental, ou seja, o IBPT não é do governo, tá? Então, quando a gente fica bravo, o IBPT não fez o trabalho dele, o IBPT é voluntário, ele faz isso voluntariamente. Se ele resolver parar de fazer isso, todo mundo ficar pegando no pé dele e falar, chega, cansei disso. Ferrou. Eu não conheço ninguém que faça isso de graça, né? As software houses vão ter que achar um jeito de calcular esses impostos estaduais ou chutar um valor qualquer lá. Bom, aqui o Panda colocou esse tópico na nossa base de conhecimentos, dizendo que, olha, o IBPT ele não cria os NCMs, né? Quem cria é o próprio governo aqui, né? E foi essa confusão de já pagar um monte de NCMs da tabela, não foi o IBPT que fez isso. Foi a Cefaz, aí, a secretaria, os institutos, as secretarias da Cefaz que fizeram essa atrapalhada toda aí de mudar a tabela inteira do NCM, né? Então, como tem um ditado americano, né, fala muito, você está latindo para a árvore errada, né? Quando a gente vai lá brigar com o BPT, não é para ele que a gente tem que brigar, é com a Cefaz mesmo, ou sei lá, tem que se adaptar, não adianta muito brigar com o fisco também, né? Tá, então aqui o Panda até colocou um FAQ extenso aqui sobre a lei da transparência, né? E aqui no final eu coloquei esse Papo Pro, onde a gente recebeu o pessoal do IBPT e eles falaram bastante sobre o trabalho deles, sobre essa questão de voluntariado, essa questão da tabela, da vigência da tabela, né? Foi um Papo Pro bem legal, a gente já está até marcando uma nova edição com eles aí, porque o trabalho deles é fundamental para a Software House hoje em dia, né? Sobre o NCM, a gente ainda também está fazendo uma reforma do nosso componente, a CBR NCM, que agora vai consultar um web service da Syscomex, e daí você vai ter ali uma tabela de NCMs, mas são coisas distintas, tá? O IBPT ele te dá a NCM e os impostos, esse da Syscomex só vai te dar a tabela de NCM e a descrição dele, né? Então você teria que fazer um cruzamento ali para chegar nas duas informações, né? Vamos para a próxima. Olha, isso aqui pegou muita gente semana passada. Essa questão aqui a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul ter desativado de vez os protocolos não seguros, como o TLS 1 e 1.0 e 1.1. Muita gente colocava lá no CBR TLS AL, LT AL. Com isso, a CBR acabava usando esses protocolos menos seguros, SSL3, TLS1, TLS 1.1. Agora, a Cefaz já muito tempo que a Cefaz está anunciando isso. Olha, tem que usar 1.2, tem que usar 1.2. A gente fala isso todo dia no CBR. Todo dia alguém pergunta e a gente fala, tem que usar TLS 1.2. Isso já virou padrão para tudo, né? Todos os sites aí que exigem segurança estão cortando essas comunicações não seguras, de protocolos não seguros mais, né? E o que aconteceu? Muita gente não se preparou, não atualizou para TLS 1.2 e sofreu com isso, né? Sofreu porque teve que fazer isso no cliente, o Windows desatualizado, o Windows 7. O Windows 7 é muito antigo, o Windows 7 já saiu de linha, não tem atualizações mais, né? Até dá para você usar o Windows 7 com TLS 1.2, você tem que rodar todas as atualizações neles. A gente até falou um pouco sobre isso no outro vídeo, né? Tem que rodar todas as atualizações, ou o outro caminho é usar o OpenSSL com certificado A1. Até pensando nisso, nós vamos ter nessa semana um Papo Pro falando especificamente sobre isso. Vou falar mais para frente, né? Mas o que eu queria dizer com isso aqui? Ó? Até aqui está bem explicado o que você tem que fazer para configurar, tá vendo? Ó? Ele complementa como você configura TLS 1.2 no CBR, né? Como você configura no monitor. Tem esse vídeo aqui onde eu falo sobre esse assunto também. Assiste o vídeo que está bem detalhado lá como configurar essas opções, né? Além disso, aqui eu cito algumas coisas sobre o Windows 7, que na verdade talvez seja mais fácil usar o OpenSSL, quais DLLs você tem que usar, como configurar para usar o OpenSSL, o que acontece se o certificado é A3, né, como que você faz, né? Bom, então beleza. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Olha, a semana passada a gente teve muito trabalho com isso. E a gente, lógico, deu prioridade para quem? Para quem é assinante do CBR Pro. Né? O nosso Discord bombou com esse assunto e a gente teve que atender quem era CBR Pro. Então eu te convido a essa reflexão. Você aí que usa CBR no seu software, você ainda não é assinante do CBR Pro. Como que fica a hora que você tem um problema semelhante a esse, que você precisa desesperadamente da ajuda do CBR?
Você vai na CBR Comunidade ou você vai na CBR Pro? Os assinantes, lógico, vão ter a prioridade do nosso atendimento. A comunidade se ajuda, ela acaba se ajudando. Mas pensa se não é estratégico para você, eu garanto que cabe no bolso da sua software house, pagar a assinatura do Pro e contar com suporte SLA de resposta, ou seja, uma garantia de resposta do próprio CBR para isso. Olha, a gente já bateu mais de 800 usuários, estamos caminhando aí para os 900 assinantes, né? Então a gente agradece muito todos os assinantes que já entenderam essa questão de fazerem parte da CBR, porque além disso você também está contribuindo para que a CBR faça o trabalho dele, né? Se o CBR te ajuda, se o CBR resolve um monte de dor aí da sua software house, não é justo ajudar o CBR também a continuar o trabalho dele? A gente precisa de dinheiro para pagar os consultores, para pagar os servidores. A gente é uma empresa assim como a sua. Então a gente precisa muito da sua contribuição e a gente quer te dar algo em troca. Ou seja, uma vez que você for assinante do CBR Pro, lógico, você vai ter prioridade nos atendimentos do CBR, né? E além disso, você vai ter acesso a todos os cursos, né? Aquele curso de PAF NFC que eu coloquei, tem vários cursos muito legais, né? Descontos na tabela do TEF. Vale muito a pena. Se você usa a CBR, vale muito a pena ser assinante da CBR Pro. Bom, vamos lá, chega de jabá, vamos falar das notícias aqui que vão ter essa semana, né? A gente não vai ter nenhum grande evento, como a gente teve semana passada, aí o VTEX Day, o RP Summit, né? Aliás, o VTEX Day eu fiquei impressionadíssimo com a estrutura, o tamanho do evento que eles têm lá. Bom, mas vamos falar sobre o Papo Pro da semana passada e vamos falar um pouquinho sobre essa semana. Olha, semana passada a gente falou na terça sobre o CBR Boleto, que é um componente que está crescendo, muitos boletos em API, então a gente falou um pouco sobre isso, como você usar o CBR Boleto com APIs nos bancos, né, que a gente já tem suporte, né, ou como contribuir, como criar novos bancos. A gente falou, foi um papo bem legal sobre isso com a equipe da CBR, o JJ, o José Júnior e o Panda tiveram presentes ali. Então tá aqui, eu estou no Spotify, você também consegue escutar no Deezer, você consegue escutar no iTunes, qualquer outra plataforma aí de áudio, você vai, é só procurar Papo Pro CBR que você vai conseguir achar. Bom, na quarta falamos sobre microserviços com Horse. Horse é um framework open source para a criação de APIs REST. Ele é muito interessante porque ele é bem enxuto, bem performático, né? E você vai ligando plugins nele para ele ler JSON, para ele fazer autenticação. É muito bacana a estrutura do Horse, ele é bem modular, né, vamos dizer assim, muito fácil de instalar usando o Boss como instalador. E foi um prazer receber boa parte da equipe aqui do Hashload que faz o Horse, né? Inclusive o André Moraes aí, que está dando uma força tremenda para eles agora também usando o Horse em Lazarus. Bom, vamos lá. Quinta-feira recebemos o Kelvin Merlotti, fantástico, foi esse dia que eu participei junto com o Kelvin. A gente falou um pouco aí sobre desktop e web, migrar ou não migrar, né? Então sempre é aquela dúvida, né? Eu tenho uma aplicação desktop e agora quero ir para a web, o que eu faço? Migro tudo, não migro? Qual framework eu uso? Batemos um papo bem legal sobre isso, sobre vantagens e desvantagens das duas operações aí, desktop e web, né? E se vale ou não a pena migrar. É uma decisão muito mais gerencial que você tem que tomar com muito cuidado. Vamos ver as próximas, né? Então vamos ver aqui nossa agenda. Olha, na terça-feira a gente vai ter esse evento aqui, amanhã, né? Vamos receber o Alessandro Medeiros, que é da equipe lá do Túlio Bittencourt, e o Rafael Araújo, lá da Task IP. Ou seja, dois feras, vão falar sobre um assunto aqui até um pouco polêmico. Como fazer integração com o WhatsApp. Qual é o jeito certo de se fazer? A gente sabe que tem um monte de gente que consome API não oficial e dá um jeito, daí ele bloqueia um número, usa outro. Tem um jeito certo de fazer? Tem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre as APIs que existem, como fazer, se esses chunchos que o pessoal acaba fazendo podem gerar problema ou não para suas contas. Vamos bater um papo sobre isso amanhã, 10 horas em ponto no Papo Pro CBR. E na quarta, como eu tinha falado, a gente vai falar sobre a configuração da CBR, que a gente chama de DFE SSL, como configurar ela, a CryptLib, HTTPlib, o que é cada uma dessas opções, como que eu configuro o SSL Type, por que parou de funcionar no Rio Grande do Sul, com o LTAL, como é que eu faço para usar o TLS 1.2, né? A gente viu que isso foi muito acionado na semana passada, então vamos fazer um Papo Pro sobre isso especificamente. Lembrando que o Papo Pro é livre, né? Ou seja, mesmo que você não seja assinante, você pode participar do Papo Pro. Ele ocorre aqui no nosso Discord, ó. Então aqui, por exemplo, inclusive o Lucas já publicou as edições anteriores, você pode só clicar aqui e ouvir. E se para escutar o áudio, é só clicar aqui e você já vai receber o áudio. Então amanhã às 10 horas em ponto,
A gente se vê aqui no nosso Papo Pro ACBR, nosso programa semanal. Toda terça, quarta e quinta a gente grava episódios super legais aí para você ficar antenado com a gente. Pluga no ACBR no Discord, se inscreve no nosso canal no YouTube para ficar atento a essas notícias toda segunda-feira. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Até mais.